aqueles que haveriam de crer. Por esta razão tomou os nomes deles de antemão e o escreveu, ou já de antemão colocou para a salvação. Essa é a percepção de acordo com a presciência. A predestinação se antecipa. A predestinação vai dizer que não apenas Deus anteviu, como Deus mesmo determinou. Ou seja, nós não somos salvos para sermos eleitos. Nós somos eleitos para ser salvos. A eleição antecede, propriamente dita, os atos de Deus. O grande problema, quando nós enxergamos a salvação pela presciência, é que, no final das contas, quem tem o mérito é o ser humano, não é o próprio Deus. Essa é a questão. Rafael? Não, desculpa, eu já vou te passar a palavra. Um texto só na Bíblia fala de presciência com relação à salvação. Um texto. Você escreve todo o resto para segurar no texto. 1 Pedro, versículo 2. E a pergunta é o seguinte: a presciência é um engano no que diz respeito a... Não precisa apelar para a teologia, para a lógica. Porque os arminianos, como querem retirar a glória de Deus e colocar a glória no homem, vai dizer o seguinte: não, Deus viu quem o ia receber como seu salvador e aí predestinou. Ele é presciência, ele soube antecipadamente, olhando para o futuro, aquele lá vai me aceitar, então eu vou predestinar ele. Gramaticalmente é uma ginástica que eles fazem, né? A gente vai usar os termos gregos aqui agora. É uma ginástica, porque se Deus já viu quem iria aceitá-lo, para que predestinar? Eu queria ver um bom arminiano aqui para dar uma réplica, né? Acho que é bacana ter a réplica. Poderia comentar, mas acho que perderia muito tempo falando sobre a questão de Armínio. Mas a gente pode falar, vamos falar agora de um ponto de vista neutro. Por exemplo, por que as pessoas defendem isso sobre a questão do livre-arbítrio? Porque tem vários entendimentos bíblicos, uma coletânea de versículos que falam sobre a decisão do homem. A decisão do homem, a decisão do logo, a pessoa entende que tem uma decisão geral no assunto. De contrapartida, também você tem uma coleção de versículos bíblicos, muitos versículos bíblicos, que falam sobre a predestinação. Está tão claro em Gálatas, Efésios, Romanos 8, 5, Romanos 5, inclusive sobre a salvação de alguns, está em Romanos 5 falando sobre esse assunto. Falar que não tem na Bíblia predestinação é falta de abrir e ler a Bíblia. Ela está lá diretamente impulsionando. Presciência seria muita limitação da leitura da mesma, justamente. Pega-se um versículo e vira uma doutrina. E aí, nesse ponto, eu falaria que a letra mata. Por isso que a letra do Espírito, que é a extensão do entendimento da Bíblia, que seria a que vivifica. Agora, também falar que Armínio não é bíblico é um engano. Porque Armínio é bíblico. Pode ser que você tenha um sofisma. Você pega uma verdade, dá um entendimento deturpado dela, e aí eu estou falando que pode ser. Arminiano diz, não, por favor. Pode ser que você pega e cria um sofisma, um entendimento pautado numa palavra verdadeira, mas daquele seu entendimento. Por exemplo, aí eu vou puxar a sardinha para um lado, vontade permissiva de Deus. A menina adora falar sobre isso. E você vê durante a Bíblia inteira, aliás, em todos os livros de teologia sistemática, que a vontade permissiva de Deus não existe. Ele é absoluto. Você tiraria um dos principais atributos de Deus. Deus seria limitado. Assim também como a predestinação limitaria Deus, mataria um atributo de Deus. Ele predestina porque ele é absoluto, ele faz o que ele quer e o que ele não quer. Na sua soberania, ele também não é livre para liberar o homem para fazer o que ele quiser? Na sua soberania? Olha aí, já vai uma pergunta, Ele tem para escolher o seu próprio caminho? Ele tem a livre agência dele. Veja, todos nós nascemos com destino já determinado. Qual é o nosso destino? Todos nós caminhamos para o inferno. Ponto, caídos. Nasceu nesse mundo. Na visão teológica, porque é importante. Porque todos nascem no pecado. E o salário do pecado é a morte. Nós já nascemos contaminados pelo pecado. Então, todos nós já temos um destino. Contra os pecados de ontem. Eu exemplifico assim, numa metáfora. Aqui tem um rio. Você está dentro desse rio. Lá na ponta tem uma cachoeira. Você não tem como sair do rio pela sua própria força. E detalhe, você não quer sair do rio. Você está nele, indo em direção à cachoeira. Deus, com seu poder interveniente, retira alguns desse caminho da cachoeira. E aí você perguntou no princípio, nós já nascemos predestinados? Sim, porque Apocalipse 17:8 e 13:8 diz que o nosso nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então veja, antes de você ser, você já estava. Teu nome já estava lá.
Portanto que essa oração, naquelas igrejas que têm o hábito de fazer apelo, ó Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Bom, só se é para escrever em cima de onde está escrito. Porque já existe está um lá, ponto está aí importante também, diga existe um ponto importante que se Deus ele escreve o nome daqueles que ele anteviu que reagiriam positivamente à proposta do Evangelho, então não existe uma predestinação, o que existe é uma pós-destinação. E pós-destinação não está na Bíblia. Na Bíblia nós encontramos predestinação. Positivo. É uma ação divina em favor de seres caídos. O ser humano é caído. Toda a humanidade é digna do justo juízo de Deus. E Deus escolhe usar de misericórdia com alguns. Isso é bíblico, está na Bíblia de forma muito clara. Aqui, Max, é uma perguntinha aqui também. Se Deus é quem escolhe quem pode ser salvo e quem vai para o inferno, desta forma, de que vale o sacrifício de Cristo? Se ele morre, se sacrifica, essa pergunta, né? Ele sacrifica para os salvos? O problema maior é que como é que a gente pode entender? o povo tem às vezes alguma dificuldade para entender algumas coisas que realmente é meio complexo. As pessoas veem o sacrifício pós-criação. Na verdade, o sacrifício foi feito antes da criação. Esse que é o maior problema. Então, até mesmo Adão e Eva já sabiam que eles iam cair. Deus já sabia que eles iam cair. Tanto é que se não fosse assim, Deus não iria falar com eles a sentença. Se não havia uma possibilidade deles caírem, sabendo que eles iam cair, já não havia o sacrifício já antes da criação. Agora, a questão do Cristo crucificado, conforme já foi falado... São os predestinados. Como é que... É porque, assim, eu creio na questão da presciência. Nesse ponto eu creio. Por quê? Eu vejo Deus atemporal. Deus não está precisando futuro, passado, presente. Para Deus tudo é igual. Deus está vendo tudo ao mesmo tempo, da mesma forma. Enfim, como minha mente não consegue alcançar isso para tentar explicar isso minuciosamente. Mas eu vejo dessa forma. Agora, na questão que as pessoas serão salvas, tal, beleza. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem, não impõe. Então, se o Espírito Santo convence, ele tem que me convencer, conforme o Flávio, pegando o que o Flávio falou do rio. Eu estou no rio, gosto do rio, quero estar no rio, o final do rio vai ser a queda da cachoeira. O rio é gostoso. O rio é gostoso e tal. Alguém vai me jogar o galho, a corda, o que quer que seja, e vai falar para mim assim, pega aí. Eu não vou pegar, porque para mim o rio tá bom. Então alguém tem que me convencer que eu realmente estou indo para um lugar que não é um lugar qual eu fui criado para estar. Partindo desse pressuposto. Na verdade, o homem foi criado, Adão e Eva foi criado para viver no paraíso. Viver ali a perfeição, a maravilha. O homem cai, nós somos cópia do homem, como já foi falado aqui já, vamos como a máquina de Xerox, reproduzindo o que nós somos já de pecado, tendente à queda, ao pecado, caminhando para o inferno. E aí Cristo, Deus no caso, envia o seu Filho para demonstrar o seu amor. E no caso ali, a questão do Cristo vir para demonstrar para todos ali quem é Deus. Cristo nada mais é do que Deus encarnado. Uma demonstração do amor encarnado, para que todos venham a salvar. Então não adianta só eu falar, Cristo, Deus te ama. Mais ou menos o que estou querendo dizer é justamente isso. A questão do Cristo vir para ser crucificado, para demonstrar para todos, aos olhos de todos, quem é Deus. Eu acho interessante quando a gente fala da questão do convencimento do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo de Deus. Como o homem é salvo? Ele é justificado pela fé. Então, para o homem ser justificado, ele tem que estar cheio de fé. Uma fé sobrenatural, não é uma fé natural. Fé que você vai para casa, por exemplo, tem que ter muita fé até aqui no Rio de Janeiro, mas é uma fé sobrenatural. E da onde vem essa fé? Dom de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, ouvindo a palavra de Deus. Por incrível que pareça, podemos ser predestinados à salvação. Mas temos ações e responsabilidade humana a fazer aqui. O camarada não é predestinado e certamente Deus já tem, por ser presciente, ele já conhece o início, o meio e fim de todas as coisas. E que, óbvio, para ele o que mais importa é o fim, é a salvação. Ele já sabe, óbvio. E ele pode sim interferir na ação humana. Mas o homem tem a sua ação. O homem naturalmente precisa fazer algo. Primeiro, a palavra de Deus. Mas será que e segundo, é a santificação. O homem se salva e Deus lhe ajuda? Não. É isso que a gente precisa entender. Isso, Pablo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A salvação é pela graça de Deus, graça, favor imerecido. Eu não merecia ser salvo. Graça de Deus,
mediante a fé.